Olá, eu sou a MC Martins e eu estou aqui para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela pode não ressoar com todos, ela pode ressoar também em partes. Por isso é importante você assistir esse vídeo até o final, pois a mensagem para você pode estar aqui no início, no meio ou lá no final do vídeo. A mensagem ela também pode vir com apenas uma palavra. Exatamente uma palavra. Nunca aconteceu com você de alguém falar alguma coisa e te dar um start? Isso é uma mensagem. Então não significa que a mensagem inteira tenha que ressoar contigo. Então presta atenção, assista esse vídeo. E se mesmo assim não ressoar contigo, joga para o universo, mas quem sabe ele não é para alguém que tu conheça. E teu papel aqui nesse vídeo é ser um mensageiro. Por isso, compartilhe esse vídeo, dê seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana eu posto vídeos com mensagens gerais, intuitivas e atemporais, o que significa que a mensagem só passa a valer a partir do momento em que você assiste, recebe e entende. Porque pode acontecer de você assistir o vídeo e não entender, mas daqui a um tempo você volta, porque é aquele momento. Bora lá para a mesa, trabalho com 2 câmeras, essa que a gente conversa e a da mesa. Então vamos para a mesa. Aqui nós vamos ver, então, vamos começar abrindo. Olha, elas estão bem apressadinhas, né? Vamos começar aqui com a mensagem que abre. Ó, ela pulou, mas ela não virou, então eu vou continuar. Mais uma. Olha, caíram 2. A primeira, essa aqui eu vou deixar, e essa última eu deixo aqui embaixo. Depois a gente vê do que se trata. Vamos focar no que é importante. Nós temos aqui, então, que é o que vai direcionar a nossa leitura, que diz o seguinte: crescente. Então, já começamos bem, começamos crescente. Hoje eu trago a minha atenção ao momento presente, onde me torno um com a luz interior. Conforme eu faço essa conexão consciente, me descubro centrado no meu coração e começo a brilhar com a minha própria divindade. A união com a minha luz interior me fornece uma base estável e sábia, a partir da qual eu posso viver todos os dias da minha vida. Gente, olha que profundo. É o momento que tu te encontra. Sabe aquele momento que tu te encontra e tu gosta daquilo que tu encontra em ti? E é aquilo que tu quer viver pro resto da tua vida. Isso é digamos assim, é quando tu chega ao topo, ao conhecimento 100% de ti e do teu papel aqui nessa vida. Gente, isso é muito grande. Vamos voltar para a mesa. Vamos ver aqui qual é a mensagem seguinte que vem, que ela fala, desculpa, eu acolho. E ela diz o seguinte: eu acolho a vida conforme ela se apresenta a mim. Hoje eu dou cada passo no meu caminho para a realização, com boa fé. Eu sigo o fluxo da vida com facilidade. Eu abraço todas as experiências que o universo me concede, mesmo aquelas que podem se provar desafiadoras. Eu sei que tudo se ajeitará para o meu bem maior. Eu não sei vocês, mas eu fiquei arrepiada, porque não sei, né, quem está acompanhando desde o comecinho percebeu que várias lâminas tentaram cair, mas não viravam.
E as duas que viram, as duas, que essa é a principal, né? As duas, elas se completam. É exatamente o momento em que tu entende quem tu é, o que tu quer, e tu aceita de tal forma que até aquilo que vem, como eu digo, para nos ensinar, porque na verdade a nossa estada aqui é uma sala de aula, eu diria assim, né? Tu entra para aprender. E como tu não sabe o que tu vai aprender, a gente tem noção, algumas vezes, ou algumas pessoas, ou a grande maioria, enfim, tem noção do que vai aprender, mas não tem noção de vivenciar esse aprendizado. Então, é exatamente esse momento em que, mesmo aquela matéria, aquele conteúdo que não te agrada, que pode te aborrecer, te trazer tristeza e decepções, até ali tu está aprendendo. Então, a gente aprende sempre na dor e no amor. E as duas cartas falam exatamente isso, é quando tu tem essa consciência. E aí tu cresce. E aí tu evolui. Vamos voltar para a mesa. E aí nós temos então a mesa. Vamos ver aqui o que. Deixa eu tentar liberar aqui um cantinho. O meu espaço aqui não é muito grande, mas vamos ver aqui. Bom, já provaram duas. A rainha de copas e o ás de copas. Gente, nós vamos falar de emocional. Vamos ver quem é a próxima. O carro. Além de emocional, nós vamos falar de vamos falar aqui de ação, isto é tudo o que acontece e que precisa de alguma forma ter um movimento. Vamos ver aqui. E no fundo do deck, o enforcado. Vamos ver se eu consigo posicionar aqui minhas lâminas, né, para que vocês entendam. Então, aqui o que nós temos, a rainha de copas, tá? Ela tem, digamos assim, é uma pessoa que tem empatia, é uma pessoa que ela tem aquela maturidade e inteligência emocional. O ás, por sua vez, vem falando desses novos sentimentos, de novas experiências, e isso chegando, né, na tua vida com uma certa rapidez, com uma certa velocidade, que vai fazer a tua, digamos assim, o teu emocional virar de cabeça para baixo. Isto é, tu ter um outro ângulo de visão daquilo que tu sentes. E aí, gente, claro, né? Aí a gente volta para a nossa lâmina inicial, aonde ela fala do crescente, aonde ela fala na sua sequência. Eu acolho. Isto é, o que está para chegar, goste ou não, eu vou acolher e vou aprender o máximo que eu preciso, o máximo que eu posso, para crescer, para evoluir. E aqui nós temos exatamente na mesa as lâminas que falam exatamente disso. Você
trabalhando com o seu emocional, você entendendo que o teu emocional ele está num momento, digamos assim, de evoluções e tu deve estar assim experimentando vários tipos de sentimento, deve estar um rebuliço nos teus sentimentos, por isso essa sensação de ver as coisas de cabeça para baixo. Não exatamente de cabeça para baixo, mas tu encontrando outros ângulos de visão para o mesmo sentimento. Olha que interessante isso, vamos voltar para a mesa. Então é exatamente isso. Eu diria, o Ás de Copa ele tem esse cunho espiritual. Aliás, todas as lâminas, né, de Ás, eles têm esse cunho espiritual. Isto é, eu diria que tem Aí tu vai adequar de acordo com a tua crença, né? O teu anjo da guarda, o teu santo protetor, enfim, tá? O teu guia, o teu mentor. É ele que vem trazendo essa mensagem. Se você não está olhando para tudo que tu está sentindo por um outro ângulo, mas que tu faça. Isto é, não sei exatamente o que tu está passando ou as coisas que cada um que está, né, digamos, se encaixando nessa leitura está passando, mas tem a ver com o emocional. E aqui é você buscando olhar para essa situação por um outro prisma, por um outro ângulo. Vamos ver aqui. Você tendo que vencer os medos, você usando da tua força, da tua inteligência, vencendo os medos daquilo que tu não conhece, daquilo que tu não sabe, daquilo que tu não entende, tá? E aí nós temos então a carta da força. A carta da força fala justamente disso, é o teu protetor, o teu anjo da guarda, né? o teu mentor, ele está aqui justamente dizendo que força para isso, inteligência para isso tu tens. Tu tens é que vencer esses medos e descobrir que esse bicho que parece tão grande, ele não é tão grande como tu imagina. Ou ele pode até ser tão grande, mas ele não é feroz, né? E aqui nós temos a carta do julgamento, que fala das coisas que estão no teu destino. Então nós temos aqui tu nessa, digamos assim, nessa situação, nesse como é que eu vou colocar isso para vocês aqui, que fique claro, nessa posição, né, de entender todo mundo, porque a rainha de copas, ela é aquela pessoa que ela compreende a todos, que ela se coloca no lugar de todos, mas nem todos a compreende, nem todos conseguem se colocar no lugar dela. Então ela se coloca. Só que agora é tu que está sentindo e as pessoas talvez não estejam percebendo ou se colocando no teu lugar. E aí tu tens o quê? Tomar decisões, botar uma ação nesse sentimento, fazer alguma coisa, né? Seria mais ou menos isso. Isto é, muda o teu ângulo de visão. Olha para essa situação, para essa emoção, para esse sentimento por um outro prisma. Porque o que tu passou nada mais foi do que medo. Medo de não ter força para enfrentar tudo isso. Mas aí a carta do julgamento, ela vem justamente falando disso. É o que está no teu destino. Está no teu destino. Então não adianta tu querer fugir,
porque tu vai viver isso de qualquer jeito. Então, por isso a importância de você... Olha que interessante, né? A gente voltando para a nossa linha da leitura, o crescente e eu acolho. É você acolhendo o que vem, evoluindo e entendendo que tu é forte e que tu tem como vencer os medos. Os medos não podem te paralisar. Eles vêm sim para que tu tenha cuidado, para que tu tenha atenção, para que tu, sabe, que tu observe o todo. Mas não para te paralisar. Então não deixa o medo te paralisar, porque isso que tu está passando é do teu destino. E isso vai te levar ao teu reinado. O imperador, a força, a potência, o conhecimento do todo, o entendimento do todo que o imperador, tanto quanto a rainha, eles precisam ter para poder comandar os seus liderados. Que não é fácil. Não é fácil. E aqui a tua posição é exatamente essa. Então, não adianta ficar cabisbaixa, né? Até porque se a gente observar aqui, essa rainha está olhando para as suas emoções, olhando. E aqui a posição já é olhar para frente, sabe? Austero. Vamos voltar para a mesa. Vamos ver aqui o que nós temos mais. O sacerdote é o autoconhecimento, é entender que muitas vezes a gente precisa respirar fundo. O sumo sacerdote, que é o alto sacerdote, ele fala de você buscar o seu autoconhecimento, mas você estudar sobre algo, alguém ou alguma coisa. Mas principalmente é você silenciar, né? Desliga o barulho, os ruídos, para você prestar atenção e focar no que precisa. Olha aqui a temperança. Não podia ser carta diferente aqui, com certeza não. O que nós temos aqui? O sumo sacerdote, que ele tem a função da lâmina do Papa e da sacerdotisa, da alta sacerdotisa. A casa de Deus, que significa torre, que vem justamente falando desse momento de causa, e olha que eu falei sobre isso, esse emaranhado de sentimentos que tu está enfrentando, seja ele qual for, mas esse emaranhado está te fazendo realmente um rebuliço. Tu está te sentindo como se estivesse num caos, né? Mas tu tem que entender que a lâmina da torre, ela também, ela traz, né, na mensagem dela, ela traz a questão de as adversidades, as mudanças súbitas, as transformações e os obstáculos são vencíveis. A própria lâmina da lua fala isso. Existem obstáculos a serem enfrentados, sim, tu precisa enfrentar para passar, para chegar, passar por esse portal, para chegar num outro nível, num outro patamar. E por isso o crescente e acolho. Isto é, tudo que vem para mim, eu acolho e recebo e entendo que é para minha evolução, que é para o meu aprendizado, que é para o meu crescimento. E a temperança, olha que interessante, né? É você, digamos assim, colocando uma ação, parando, respirando fundo,
né, olhando para esse emaranhado de sentimentos que tu está enfrentando, buscando um novo ângulo, um novo prisma, e você entendendo que isso ele está no teu destino, enfrentar isso, experimentar isso, e definir. E definir, justamente porque isso está para te trazer o que? Transcendência. Está para te trazer o que? Mudanças. O julgamento também fala de mudanças longas, de grandes mudanças, mas também fala de proteção. Então isso tudo que está acontecendo com o teu emocional, isso tudo é exatamente o crescimento e você entender que você precisa acolher isso e olhar para essa situação que tu está vivendo como um grande aprendizado de evolução. E aí, por que tudo isso? Né? A carta da temperança fala sobre você encontrar esse equilíbrio. Isto é um turbilhão de sentimentos, é um turbilhão de emoções, mas a hora que tu entender, que tu buscando o teu autoconhecimento, que tu fazendo, digamos assim, porque chega numa hora que tu começa a ter que botar para fora coisas que não importam, porque a Torre também fala sobre isso. A Torre fala de você expurgar, eliminar aquilo que não interessa, aquilo que não importa. E com as decisões que tu toma, tem pessoas que vão sair por si mesmo, que tu não precisa nem, né? Às vezes é isso, às vezes a gente enfrenta situações emocionais, e aí eu vou falar por vivência, porque pelos meus cabelinhos brancos dá para perceber que vivência eu tenho. Então eu posso garantir para vocês, na hora da dor, a gente não tem noção, mas aqui quando pede para você mudar o ângulo de visão, é quando você sai de dentro da tua caixa, vem para o lado de fora e olha. Isso é mudar ângulo de visão. É quando tu está dentro da caixa, tu só tem aquele olhar. Quando tu sai de dentro do teu quadradinho, tu olha por outro ângulo. Eu costumo dizer que quando tu está diante de um prédio alto, tu está lá no térreo, lá na calçada olhando, ele é gigante, ele é enorme. Tu pega um prédio aí de 100 e tantos andares, ele é gigante. Só que quando tu tá lá em cima e tu olha, tu vê tudo muito pequeno, tudo muito minúsculo, de coisas que de lá não dá nem para enxergar. É quando tu troca de posição. É quando tu troca o quê? De ângulo de visão. Então, de cima, de baixo para cima, tudo é grande. De cima para baixo, tudo é pequeno. E nós estamos falando a mesma coisa. É só mudar. Então, a mensagem aqui é muito clara. É você entender que tu está num processo de crescimento, num processo de evolução, e por isso as coisas ficam nesse turbilhão, mas que tu está num processo de crescimento. E esse processo de crescimento vai te trazer o quê? Novo ciclo, novas experiências, novo momento. Isto é você evoluiu, transcendeu, e aqui a carta do julgamento fala sobre isso. E aonde vem a mudança para quê? Para essa nova fase. Então, e olha embaixo, nós temos aqui a carta do mundo. Vou ter de cabeça para baixo, né? A carta do mundo. Então, embaixo dessa, olha o que tem. Olha o que te espera nesse novo ciclo. Então, presta atenção. Presta bem atenção. As coisas acontecem na nossa vida, não é por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, sabe? Na hora a gente não entende.
na hora, eu ainda fui ontem, eu já comentei com quem me acompanha, quem já assistiu alguns vídeos. Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha, e nós temos o hábito, eu e meu marido, de tomar chimarrão todo final de tarde. Eu moro em apartamento, então a gente sai para uma praça que tem aqui perto de onde eu moro, em Porto Alegre, e a gente vai lá tomar chimarrão todo final de tarde. E ali a gente conversa, eu falo sobre o meu dia, ele fala sobre o dele. E aí nós conversando ontem exatamente sobre isso. Eu já levei tanta lambada que eu disse para ele, eu às vezes eu não entendo por que as coisas acontecem comigo na hora, mas depois eu começo a, sabe, a ver que as coisas se encaixaram, que as coisas estão se encaixando, que nada é realmente por acaso. E a nossa conversa foi exatamente essa. Ele também passou por situações. E isso tudo que fez conosco, a gente amadureceu, a gente evoluiu. E nós não permitimos que nada e nem ninguém nos tornassem pessoas amargas. Muito pelo contrário. Eu acolho. Nós acolhemos, nós entendemos que as coisas que vêm para nós, mesmo aquelas que não nos agradam, mesmo aquelas que nos trazem decepção, tristeza, às vezes por um bom tempo, de pessoas que tu nem espera. É um turbilhão de emoção? É. E eu poderia dizer, se fosse há um tempo atrás, que essa leitura estaria ressoando muito comigo? Poderia. Hoje não. Eu garanto para vocês que essa leitura ela não está ressoando porque ela não fala de tudo isso que tem acontecido lá. Ela fala do que vem acontecendo, do que vai acontecer. E eu já passei por isso e por isso eu estou falando para vocês. Passa. O que nós precisamos é exatamente isso, é ter equilíbrio. Não é fácil? Não é mesmo. É bem difícil. Mas foco e entendimento da força, da potência que tu tem para enfrentar qualquer coisa. A mudança, ela chega. As novidades, o novo ciclo, só vai te trazer o quê? Amadurecimento, conhecimento. Vamos para a mesa, vamos ver o que o baralho cigano traz de confirmação do que a gente viu até aqui. Nós temos aqui então o baralho cigano, a função do baralho cigano para quem não está chegando no canal agora, e aliás, se você está agora até aqui, lembra de dar o like, compartilhe esse vídeo, se não é inscrito, se inscreva. Bom, a função do baralho cigano é confirmar tudo que a gente viu até aqui, se está de acordo ou se tem alguma coisa que a gente, por alguma razão, mudou a direção, enfim, né? Então, é redirecionar a interpretação. Aqui viraram duas, tá? Então, eu vou aceitar essa primeira, essa última eu vou botar no fundo do deck. Eu não costumo olhar o fundo do deck do baralho cigano, mas quando acontece a situação eu vejo. O que nós temos aqui é a cigana. A cigana, eu diria para você que, para quem essa mensagem está ressoando, ela está se referindo a uma figura feminina. Não significa que seja mulher, mas a figura feminina é aquela pessoa sensível, aquela pessoa com sentimento maternal, coisa que a maioria das mulheres tem, 99% das mulheres tem, né? Então, ou de alguém digamos assim, do sexo feminino, que é muito importante para você, tá? Aqui a carta dos lírios, e olha que interessante que ela vem na coluna do meio, que é a tua situação atual. Aqui nós falamos de passado, situação atual, o teu passado, o teu futuro,
digamos, a curto e médio prazo e a médio e longo prazo. Então aqui nós temos os lírios. E olha que interessante que a carta dos lírios, ela fala de autoconhecimentos. Esse autoconhecimento sem conflito é você encontrando a paz, é você encontrando a harmonia, é você encontrando o seu eixo de equilíbrio desse turbilhão de emoções que tu está enfrentando, né? E a carta do jardim, no baralho cigano, ela fala das relações do dia a dia, ela fala dos encontros importantes, mas ela fala de refletir sobre você e seu entorno. É justamente nessa tua linha onde tu tem que tomar decisões e principalmente botar uma ação nesse teu olhar, mudar teu ângulo de visão, entender que é o que está no teu destino e principalmente encontrar esse equilíbrio. E olha que interessante que a lâmina do jardim, ela fala exatamente sobre isso, é você refletindo sobre você e o seu entorno. E aí veio a carta dos peixes. Olha que interessante. A lâmina dos peixes, ela fala de abundância, ela fala de prosperidade. Isso que tu tá enfrentando, essas emoções, esse turbilhão de sentimentos, que eu diria inclusive que tem sentimentos bons, tem sentimentos nem tão bons, e porque tem muita máscara caindo. E isso vai fazer, isso tudo que tu está enfrentando, está te levando para um patamar, digamos, para uma evolução, e inclusive evolução financeira. Inclusive evolução financeira. Gente, que forte essa leitura, hein? Vamos ver aqui a mensagem final para essa nossa leitura. O que nós temos aqui? Uma mensagem para trazer um quentinho no coração, sabe? Aquele abraço gostoso. Vamos ver uma mensagem que traga. Ela demorou um pouquinho, então vamos ver o que ela traz aqui. Esteja em paz consigo, vivendo a sua verdade. Olha que interessante. Esteja em paz consigo, vivendo a sua verdade. Então não importa o que os outros estão falando, estão fazendo, as coisas que estão te trazendo alegrias, decepções, esse turbilhão de emoções. O importante é que tu esteja em paz consigo, vivendo a tua verdade. Olha que interessante para tudo que a gente leu até aqui. Por hoje é só. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima leitura.